redenção, o sacrifício se atualizará, maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar? Caríssimos irmãos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, hoje completa-se 40 dias que nós celebrávamos a Páscoa. 40 dias. Hoje nós estamos celebrando a festa da ascensão de Jesus ao céu. Ascender-se ao céu é ir para o céu sozinho. Jesus foi para o céu sozinho porque Jesus é Deus. Por isso ele ascende-se ao céu. É diferente da festa de Nossa Senhora da Assunção. Ser assunto ao céu não é subir para o céu sozinho, é ser levado para o céu. Maria foi levada para o céu porque Maria não é deusa. Maria dormiu nessa terra, Deus a pegou no colo e colocou lá juntinho dele. Com Jesus não precisou fazer isso, porque Jesus é Deus, ele foi para o céu sozinho. É a festa que nós estamos celebrando hoje, que vem confirmar, que vem nos dizer, com todas as letras maiúsculas, que no final de uma vida, no final de um caminho percorrido no amor, percorrido na doação, percorrido no serviço ao próximo, nós não vamos encontrar outra coisa senão a vida em Deus, a vida definitiva, a comunhão com Deus. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Gastou a sua vida. João vem dizer que Jesus passou por esse mundo só fazendo bem. Portanto, no final da sua vida, não tem como colocar Jesus em outro lugar, senão ele ir para o céu, porque lá é lugar de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos foi tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 até o 11.
Esse texto dos Atos dos Apóstolos, ou o livro dos Atos dos Apóstolos, foi escrito num contexto de desânimo, num contexto de frustração. Afinal de contas, já havia passado mais de 50 anos do evento, paixão, morte e ressurreição de Jesus, e o mundo continuava igual. Depois que Jesus foi pregado na cruz, não houve nenhuma mudança. Então, aqueles que apostaram a sua vida em Cristo, aqueles que deixaram tudo para seguir Cristo, começa a ser possuído por um espírito de frustração, de desânimo. Será que vale a pena gastar a nossa vida por algo que faz 50 anos que não acontece mais nada? Então começaram a viver uma vida desiludida, uma vida de frustração. Aí o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o evangelista São Lucas, ele vem dizer assim: depois que Jesus passou por essa terra, depois da sua subida ao céu, aquilo que Jesus veio anunciar nessa terra não está terminado. Agora, os responsáveis para levar o anúncio do projeto de Deus para os 4 cantos dessa terra é a igreja, são seus seguidores. Agora passou para a mão da igreja o anúncio do projeto de salvação e de libertação de Deus. Só que essa igreja sozinha, ela não é capaz de fazer isso. Por isso, o Lucas vem dizer, ela é animada pelo Espírito Santo. Aliás, é o Espírito Santo que dinamiza a vida de toda a igreja. Se não fosse o Espírito Santo, lá no ano 80, nós já teríamos definhado. Diante da primeira perseguição, a igreja teria acabado. Mas é o Espírito Santo que vem renovando, que vem fazendo nova todas as coisas, que vem soprando o seu vento restaurador, que vem alimentando em nós a esperança, que vem nos ajudando a empurrar essa barca nesses anos da história, 2021 anos, navegando nesse oceano que se chama mundo. Ai de nós, se não fosse a ação do Espírito Santo, a festa que nós vamos celebrar domingo que vem. É o Espírito Santo que faz com que nós acordemos toda manhã dispostos a enfrentar mais um dia de luta. É a ação desse Espírito dentro de nós que vai restaurando aquilo que o mundo vai deixando quebrado. É a ação desse Espírito que vai fazendo com que a tristeza, o desalento, vai ganhando uma nova forma, e aí em Deus eu me alegro de novo. É esse Espírito Santo que vem empurrando essa igreja. Portanto, a construção do reino não é uma tarefa que já está terminada. Ela precisa ir se concretizando na história. E aí o autor do texto faz referência a 40 dias na primeira leitura, que é a festa que nós estamos celebrando hoje, 40 dias depois da Páscoa. Na cultura judaica, 40 é um número muito simbólico. 40 dias era o tempo suficiente que um aluno ficava junto com o professor para depois sair reproduzindo tudo que ele aprendeu com o professor. 40 dias era o tempo que o discípulo ficava junto com o mestre. E aí depois ele podia reproduzir tudo que ele havia aprendido. Então Jesus, por ser um bom judeu, ele fica 40 dias com os seus discípulos, depois ele vai definitivamente para o céu. E nesses 40 dias, Jesus faz questão de colocar pautadamente todas as coisas que os discípulos deveriam fazer, tudo aquilo que eles iriam enfrentar, ou seja, dá um intensivão para os discípulos, e aí os discípulos se enchem de coragem. Mas ao longo desses 40 dias, várias vezes ele disse: eu vou para o céu, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar sobre vós o Paráclito, o defensor, o advogado, ele vai falar por mim. Portanto, não tenham medo do mundo.
o Espírito vai colocar palavras sábias nas nossas bocas, desde que eu me deixe modelar por esse Espírito. Então, meus irmãos, o sentido fundamental da festa que nós estamos celebrando hoje, a ascensão de Jesus, não é que nós fiquemos de braços cruzados, olhando para o céu, esperando a segunda vinda de Jesus, alienados esperando, igual muitos aí ensinam. Jesus está voltando, se você não mudar de vida, você pode ir para o inferno. O sentido dessa festa não é esse, mas que nós sigamos os caminhos de Jesus, olhando para o futuro, fazendo a vida acontecer de forma diferente, sendo solidários uns para com os outros, sendo solidários com aqueles que sofrem, amando aqueles que não são mais amados, nos inquietando com a dor, com o sofrimento de muitos dos nossos irmãos. Celebrar a ascensão de Jesus é isso, é nos deixar modelar por Cristo, é fazer com que Cristo entre na nossa vida e vá transformando aquilo que o mundo insiste em manter do jeito que está. Depois, a segunda leitura que nós lemos foi tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, e aí o versículo de 17 até o 23. Esse texto que nós lemos na segunda leitura é uma ação de graças muito bonita, através da qual Paulo agradece a Deus pela caridade que eles manifestam com todos, principalmente com aqueles irmãos na fé. Na carta aos Efésios que nós lemos hoje, foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E lá no finalzinho da carta, nós encontramos dois conceitos que explicam ou que definem muito bem a relação entre Cristo e a igreja. Talvez seja um pouco difícil de compreender. Eu confesso que eu gastei uns 3 anos para entender bem isso. Os 3 anos de faculdade parece que não entrava na cabeça. Mas se a gente ler direitinho, nós vamos compreender. Está lá no finalzinho da primeira leitura, ou melhor, da segunda leitura, esses dois conceitos, a partir do versículo 23, que é cabeça e plenitude. Então a gente precisa entender bem isso, para a gente entender qual é a relação de Cristo com a sua igreja. Dizer que Cristo é cabeça da igreja, significa dizer que os dois, cabeça e Cristo, ou cabeça e igreja, ou Cristo e igreja, formam uma comunidade indissolúvel, ou seja, ninguém pode separar Cristo da igreja. Até porque igreja sem Cristo não é igreja. Então, esse conceito no comecinho a gente já entende. Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, cabeça e corpo formam uma comunidade indissolúvel. Ninguém pode dissolver essa comunidade. Ninguém pode separar essa comunidade. Há entre os dois uma comunhão total de vida. Significa dizer que Cristo é o centro, à volta do qual o corpo se articula, a igreja se articula, a partir do qual o corpo cresce, a igreja cresce. O corpo se orienta, a igreja se orienta. Significa dizer que a igreja, corpo de Cristo, está submetida à obediência a Cristo, que é a cabeça. Ou seja, só de Cristo a igreja depende. Só a Cristo a igreja deve obediência. Gente, isso é muito importante, porque nos tempos agora nós estamos submetidos às leis que não são de Cristo. Fecha a igreja, abre a igreja, fecha de novo, abre de novo. Isso não é vontade de Cristo, portanto, nós não estamos obedecendo a Cristo. Se nós abrimos o peito para dizer para o mundo inteiro que Cristo é cabeça dessa igreja,
Só a Cristo essa igreja está submetida. Só a Cristo essa igreja deve obediência. Então por que nós estamos nos curvando? Ou a gente não confia mais em Cristo? Portanto, a igreja, ela é a plenitude de Cristo. São Paulo está dizendo nessa segunda leitura. Pois é na igreja que reside Cristo por inteiro, não é só um pedaço de Cristo. Na igreja está a totalidade de Cristo, diz São Paulo. É nela, na igreja, que Cristo se torna presente no mundo. É através desse corpo, dessa igreja, que Cristo continua todos os dias vindo ao encontro dos homens na Eucaristia. Meus irmãos, dizer que nós fazemos parte desse corpo de Cristo, dessa igreja de Cristo, significa dizer que nós precisamos viver numa profunda comunhão total com Ele. Vivendo o amor, vivendo a solidariedade, nos fazendo doação uns para com os outros, num serviço de amor para com os nossos irmãos, membros desse corpo. E por fim, o nosso evangelho é difícil de compreender, gente, eu imagino, né? Mas vamos só ficar com esses dois conceitos. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. A cabeça, o corpo sem a cabeça, não acontece nada. Igreja sem Cristo, não acontece nada. Agora, se eu faço parte desse corpo, se eu sou um membro desse corpo, eu preciso também estar ligado ao corpo, que é a igreja, e que está ligado a Cristo. Um membro fora do corpo não produz nada. Corte um braço e coloque em cima de uma mesa, para ver se cresce outro corpo ali. O braço, ele funciona bem se ele está ligado ao corpo. Nós, enquanto membros, vamos ser bons cristãos quando estivermos ligados ao corpo, que é a igreja, que está ligada à cabeça, que é o próprio Cristo. E por fim, o nosso evangelho de hoje. O evangelho, a conclusão do evangelho de São Marcos, o capítulo 16. O último capítulo e os últimos versículos. Nesse capítulo 16, nós encontramos aqui 3 cenas muito importantes para a festa de hoje. A primeira cena está lá no versículo 15, que define a missão dos discípulos. Qual é a missão dos discípulos? Versículo 15: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. A segunda cena está lá no versículo 19, que Jesus vai ao encontro do Pai. Depois de falar com os discípulos, o Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E depois, a terceira cena, os discípulos partem ao encontro do mundo. Versículo 20. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Portanto, a primeira ordem de Jesus: ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o evangelho. Como é que nós estamos dando testemunha de Cristo? Pregar o evangelho, gente, a gente não precisa entender que nós precisamos colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair batendo de porta em porta, ou ir lá para a Praça da Sé, ficar gritando o dia todo lá. Isso é teatro. Pregar o evangelho é muito mais do que ficar repetindo as palavras do evangelho. Pregar o evangelho é denunciar ou assumir o compromisso com a palavra e fazer da minha vida uma palavra. Ou seja, é dar testemunho no mundo daquilo que eu acredito. E para dar testemunho, muitas vezes, eu não preciso usar nenhuma palavra. Os outros lá fora precisam enxergar na nossa vida o Cristo que nós acreditamos. Caso contrário, nós podemos passar horas e horas falando palavras bonitas, pregando em praças públicas, mas a nossa vida, ela está totalmente em desacordo com aquilo que nós estamos pregando. Como é feio a gente olhar para uma pessoa e dizer: olha, essa pessoa não vive nada do que ela fala.
é uma grande mentirosa. Fala, 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 mas ninguém acredita nela. Deus nos livre de os outros lá fora olhar para nós enquanto cristãos e falar isso. Aquele povo lá da Santa Mônica, tudo fingido. Não prega, não vive nada do que fala. Então pregar a palavra, eu primeiro preciso me apaixonar pela palavra. E no momento em que eu me apaixono pela palavra, aí sim a minha vida passa a ser um livro aberto para que o outro possa ler. Eu não canso de lembrar São Francisco de Assis que dizia, a gente precisa anunciar o evangelho por toda parte. Se for preciso, a gente usa as palavras para dizer que é a nossa vida comprometida, vida santa, vida reta, vida comprometida com o reino de Deus. É isso que vai transformar o mundo. Não são palavras que podem ser jogadas ao vento e vão se perdendo, mas é testemunho. E o testemunho, ele é capaz de arrebanhar uma multidão de pessoas. Peçamos nessa Eucaristia que Deus nos dê essa graça de sermos palavras vivas do Pai no meio dessa sociedade tão marcada pela violência, tão marcada pela corrupção, tão marcada pela falta de Deus, que nós possamos dar testemunho com a nossa vida daquele Cristo que um dia nós nos apaixonamos e que agora precisa ser levado às outras pessoas. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.